Irmãos, abra comigo em Salmos 25, 12. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher. Algumas versões diz que homem é aquele que teme ao Senhor? O Senhor instruirá o caminho que deve escolher. Eu tenho meditado muito sobre essa palavra aqui. Na verdade, já faz um ano, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o governo dele na minha vida. E quando eu entendi, na verdade, quando eu conheci a verdade, que é Cristo, eu entendi que tudo que eu havia vivido até aquele momento, a forma que eu vivia, as coisas que eram a base da minha vida, né? As experiências, as ideologias, tudo que era onde eu procurava sabedoria, né? Era onde eu me guiava para viver, né? Onde eu tirava a forma que eu vivia, né? Elas ficariam para trás. E o Senhor, a partir daquele momento, o Senhor me ensinaria a viver. E isso foi algo que o Senhor tem trabalhado comigo há muito tempo. E não é uma coisa fácil. Às vezes a gente fala que nós somos de Cristo, que nós vivemos para Cristo, mas será que nós estamos realmente temendo ao Senhor? Será que nosso temor realmente é do Senhor? Será que nós estamos pedindo para o Senhor governar a nossa vida? Porque quando quando o Espírito Santo começou a me convencer, a me trazer o arrependimento, eu entendi que o meu temor, eu só deveria ter temor a Ele, a vontade dEle na minha vida. E o Senhor foi agindo no meu coração, foi me mostrando que muitas decisões que eu tomei na minha vida, e não foi por temor a Deus, mas sim, talvez vocês também estejam passando por alguma situação assim, mas seguindo o caminho do mundo, seguindo o que o mundo diz que é o certo. E quando eu entendi que a vida cristã eu viver abaixo do temor do Senhor, eu entendi que eu precisava ter uma vida de oração. Porque a minha vida de oração evidenciaria a minha total dependência a Deus. Então, logo quando eu comecei a manifestar, né, a minha conversão, que a Jéssica sempre fala, né, comecei a sentir que o Senhor estava trabalhando, né, começando aquele processo de santificação, eu percebi que o Senhor, Ele não queria governar só uma parte da minha vida, mas Ele queria governar todas as áreas da minha vida. E isso foi algo que no começo pode ter sido até um pouco assustador, né? Porque você imagina você passar uma vida inteira vivendo de uma forma e depois é como se eu sentisse que o Senhor tivesse falado: eu vou ensinar você a viver. Você vai ter que ter temor a mim. E a partir daquele momento, eu comecei a perceber que eu teria que entregar a minha vida ao governo do Senhor, mas a minha vida por completo. Porque quando o Senhor, Ele começa o processo de santificação,
se você realmente está em Cristo Jesus, se você realmente está sendo santificado por Ele, Ele não vai lançar luz apenas em uma área da sua vida, mas Ele vai lançar luz em todas as áreas da sua vida. Porque nós fomos resgatados das trevas. E nós fomos resgatados do domínio das trevas. Então isso é muito sério, porque o Senhor, Ele não vai apenas trabalhar em uma área da sua vida, mas Ele vai trabalhar em todas as áreas. Ele vai lançar luz sobre todas as áreas. E através da oração contínua, todos os dias pedindo ao Senhor que me ensinasse a viver, literalmente a viver, arrancasse de mim todas as experiências, até mesmo a minha criação, todas as ideias que eu tinha até aquele dia, né? As ideologias, os ensinamentos, coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, eu percebi que o Senhor, Ele queria me ensinar tudo novo. E isso é algo que até hoje, quando eu falo, eu sinto a presença de Deus de uma forma muito forte. Porque quando você realmente está em Cristo, você não consegue ter uma vida alheia à oração. Quero dizer, você não consegue ter uma vida sem oração. Porque se você realmente está sobre o governo de Cristo, se Cristo está governando a sua vida, é através da oração que você vai pedir para que a vontade dele seja manifesta na sua vida. É através de uma vida de oração que você consegue entender a vontade dele. Porque quando o Senhor falou sobre isso, sobre o governo dele, né, sobre ele ser o meu Senhor, eu fui examinando meu coração, né, e eu percebi que a maioria das minhas decisões eram tomadas, se eu fosse olhar a fundo, era por egoísmo, por olhar para mim mesmo, né? E quando eu entendi que a minha vontade tinha morrido, ela não existiria mais, eu morri para mim mesmo, eu entendi que eu precisaria viver uma vida buscando a todo tempo. Porque como que eu vou saber a vontade do Senhor se eu não estou pedindo ao Senhor que se manifeste na minha vida? Porque a leitura bíblica, ela é importante. Mas quando você se derrama em oração todos os dias, pedindo ao Senhor que se manifeste na sua vida, não pedindo ao Senhor que se manifeste só nas áreas que você quer que o Senhor haja, né? Mas pedindo que o Senhor te ensine de novo a como Ele quer que você haja, que Ele se manifeste mesmo, é diferente. E o Senhor foi trabalhando na minha vida e eu também percebi que quando eu tivesse qualquer dúvida, quando eu precisasse, uma coisa que o Senhor sempre fala ao meu coração, que eu preciso viver uma vida totalmente guiada pela vontade dEle. E quando eu falo isso, irmãos, eu nem anotei isso, mas quando eu falo isso, eu quero dizer em todas as áreas. Porque eu percebo, muitas pessoas me chamam para conversar, e eu percebo que alguns cristãos, eles parecem dividir a vida espiritual da nossa vida lá fora, né? Mas o Senhor, Ele ministrou meu coração
que Ele quer se manifestar na nossa vida em todas as áreas. Ele quer nos transformar não só quando a gente pede a Ele por alguma coisa que tenha a ver com a igreja, mas Ele quer nos transformar no trabalho, na nossa família, nas nossas relações. E quando eu entendi isso, eu entendi que para que eu pudesse viver uma vida com o governo de Cristo, eu precisaria ter uma vida de oração. Ter uma vida buscando todos os dias, perguntando ao Senhor todos os dias o que Ele queria que eu fizesse. E quando eu falo perguntando ao Senhor, é sobre tudo. Porque eu entendi que o Senhor se manifestaria na minha vida em todas as áreas. Ele não se manifestaria só em coisas assim relacionadas à igreja, não. Ele queria mudar os meus relacionamentos, Ele queria mudar, Ele queria me aperfeiçoar, me deixar parecida com Cristo. E isso é algo que mexe muito comigo, porque quando nós estamos vivendo uma vida de oração, quando nós realmente estamos nos dedicando a uma vida de oração, se você for para pensar, se você é dependente de alguém, se você é totalmente dependente de alguém, você vai falar bastante com aquela pessoa, você vai pedir a instrução ao Senhor, você vai temer, porque você quer obedecer. Então, não tem como você realmente entender o senhorio de Jesus sem uma vida de oração. Porque o senhorio de Jesus se manifesta numa vida com Ele, na intimidade com Ele, na busca pelo Espírito Santo. Porque se você não busca, você vai estar buscando instrução em outras coisas. Se você não busca a instrução do Senhor, se você não está tendo uma vida de oração todos os dias, se você não está buscando ao Senhor, se você não para durante o dia e pede a orientação do Senhor para alguma decisão, você está sendo instruído por outra coisa. E quando você perceber, você vai estar sendo guiado pelo mundo. Você vai estar tomando suas decisões da forma que o mundo diz que é o correto. Porque o seu temor não está mais no Senhor. Porque quando você busca, você evidencia a sua total dependência ao Senhor. E quando eu aprendi isso, eu entendi que eu precisava viver orando constantemente. E a gente não é decepcionado. A gente sente que o Senhor nos guia e as nossas decisões, muitas vezes, até decisões que são contrárias realmente o que a gente pensava, porque nós somos miseráveis. E quando o Senhor começa a nos orientar, Ele começa a nos governar, nós não somos decepcionados. Nós sentimos o Senhor na nossa vida, nas nossas decisões, e nós sentimos a presença dEle em todas as áreas da nossa vida. E aí a gente consegue viver aquele processo que a palavra diz. Nós começamos a ser santificados todos os dias. Se você não está sendo santificado, se você não está percebendo que o Senhor está lançando luz a seus pecados, se todos os dias você não está se arrependendo, se você passa o dia inteiro e só fala com o Senhor à noite, na hora que vai dormir, e você percebe, se você for examinar seu coração, você não percebe nenhum pecado para se arrepender, você precisa ter uma vida de oração. Porque você vai perceber que quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele vai lançar a luz aos seus pecados. E Ele vai transformar a sua vida. Você vai perceber que o processo de santificação vai ser todos os dias da sua vida.
não será apenas quando você estiver aqui na igreja e o pastor subir aqui e orar. Você não vai sentir a presença de Deus só aqui na igreja. Você vai sentir a presença de Deus em todas as áreas. Então, nós precisamos tomar cuidado e perceber se nós estamos nos arrependendo. Talvez está faltando oração. A busca a Deus, pedir ao Senhor que te aperfeiçoe, e o Senhor, Ele aperfeiçoa. Quando você busca Ele, quando você diz a Ele, pede a instrução do Senhor, quando o seu temor está direcionado ao seu Senhor, Ele faz o processo de santificação. É Ele que santifica, não somos nós mesmos. E esse processo é todo dia, continuamente. É oração, jejum, palavra, e você vai buscando, e Ele vai santificando. Se você não está sendo santificado, se você não está percebendo coisas em você que você precisa pedir perdão, que você precisa se arrepender, você precisa urgentemente ter uma vida de oração. Pedir ao Senhor que governe todas as áreas da sua vida. Foi isso que eu fiz. E Deus foi fiel. E todos os dias, irmãos, não é fácil. Quando você realmente está buscando o Senhor todos os dias você tem algo para se arrepender. O Senhor, Ele lança a luz nos seus pecados de uma tal forma que chega um momento que você não quer mais que seja da sua vontade. Você só quer que Ele manifeste a vontade dEle na sua vida. Será que nós estamos pedindo isso ao Senhor? Que Ele manifeste a vontade dEle na nossa vida? Que seja a vontade dEle, não a nossa? Ou será que a gente está fazendo orações que evidenciam que Ele não governa a nossa vida? E sim nós mesmos, a nossa carne? E é isso que eu queria falar com os irmãos. Que possamos ter uma vida de oração, pedindo ao Senhor que governe todas as áreas da nossa vida, evidenciando que Cristo é o nosso Senhor, que estamos debaixo da autoridade dEle, porque Ele nos tirou da autoridade das trevas. E Ele quer nos santificar, porque sem santificação não poderemos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, ministra os nossos corações agora, Senhor, que o Espírito Santo derrame sobre essa igreja, Pai. Senhor, abre os olhos, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, que ainda não entenderam o senhorio de Cristo, Pai, sobre a vida deles. Ó Senhor, ouve o nosso clamor, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, por acharmos, Senhor, que teremos uma vida contigo, Pai, sem oração, Pai. Sem buscar a sua instrução, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. O Senhor quer nos santificar, Pai. O Senhor quer trabalhar, nos aperfeiçoar, Pai. Nos tornar, Senhor, parecidos com Cristo, Pai. Mas ainda não entendemos, Senhor, o nosso dever, Pai, que é orar, Pai. Estamos vivendo uma vida, Senhor, alheia à oração, Pai. Ainda estamos, Senhor, no governo, Senhor, da nossa vida, Pai. Pai, tira, Senhor, tira isso de nós, Pai. Nos leve ao confronto, Pai, ao arrependimento, Pai. Que possamos perceber, Pai, que só através da oração, Pai, o Senhor se manifestará, Pai, nas nossas escolhas, Pai, na nossa vida, Pai. Espírito Santo, toca o nosso coração, Pai. Que possamos nos arrepender, Pai, arrepender dos nossos pecados, Pai. Arranca, Senhor, de nós toda idolatria, Senhor.
toda soberba, Pai, todo orgulho, Pai. Que possamos, Senhor, nos prostrar, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E que o senhorio de Cristo, Pai, seja evidenciado em nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Pai, que o Senhor quer nos santificar, Pai, arrancar de nós, Pai, o que não Te agrada, Pai. Oh, Pai, essa vida não é sobre nós, Pai, é sobre Cristo, Pai. Não é sobre as nossas vontades, Pai. Mas nós estamos aqui para revelar, Senhor, Cristo, Pai. Tudo é sobre Ele, Pai. Mas a gente não entendeu ainda, Pai, que precisamos buscar, Pai. O Senhor quer nos alimentar com sólido, Pai, mas a gente não entendeu nem o básico ainda, Pai. Nos fortaleça, Pai. Ó Senhor, nos fortaleça, Pai, que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento, Pai. Derrame sobre nós, Senhor. Abençoa a nossa igreja, Pai. Que possamos, Senhor, ser mais constantes, Pai. Que possamos entender, Pai, o valor da comunhão, Pai. Pai, que não negligenciemos, Pai, as nossas orações, Pai. A nossa busca ao Espírito Santo, Pai. Cuida, Senhor, do nosso coração, Pai. Abençoa a nossa cidade, Pai. Pai, quanto é a violência aqui, Pai. Pai, mas guarda o seu povo, Pai. Ó Senhor, nos proteja, Pai. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, Pai, não adianta, Pai. Nos proteja nesse lugar, Pai. Cuida de nós, Pai. Cuida da nossa nação, Pai. Mesmo sabendo, Pai, que a nação está, Pai, por causa dos nossos pecados, Pai. Porque não buscamos, Senhor, arrependimento, Pai. Não estamos nos arrependendo, Pai. Apenas fazendo orações, Senhor, pedindo, Pai. Mas não estamos entendendo, Pai, que o Senhor, na verdade, quer nos aperfeiçoar, Pai, porque não estamos aqui para ter uma vida próspera, Pai. Mas nós vamos, Senhor, para o Teu reino, Pai, buscando, Senhor, para o Teu reino, Pai. Senhor, nos dê o fruto do Espírito, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, nos santifica, Pai. Nos aperfeiçoa, Pai. Senhor, toque cada um, Pai. Que os dons sejam revelados, Pai. Que as pessoas busquem mais, Pai, por isso. Ajuda, Senhor, os pastores dessa congregação, Pai. Ajuda os missionários, Pai. Ajuda, Senhor, na hora de trazer a pregação, Pai. Que o Espírito Santo se derrame sobre nós, Pai. Nos revela, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Se manifesta, Senhor, através de nós, Pai. Da nossa vida, Pai. Que possamos ser uma carta viva, Senhor, do Teu Evangelho, Pai. Que as pessoas possam encontrar consolo em nós, Pai. Ó Senhor, que possamos entender, Pai, que estamos debaixo da Sua autoridade, Pai. Que possamos ser totalmente dependentes de Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço.